do Senhor. Vamos colocar sobre os pés. Estenda a tua mão para cá para a mulher de Deus que vai trazer a palavra do Senhor. Soberano Deus, Pai Celestial, Senhor da glória. Pai amado, eu te apresento a tua filha, Senhor, que irá trazer a tua palavra, papaizinho querido. Usa, Pai amado, a tua filha, Senhor. Fala com a tua igreja, Papai amado. Precisamos, meu Pai, de ouvir a tua voz, Senhor da glória. Papai amado, que ela venha, Senhor, diminuir, Pai, e tu venha crescer no teu lugar, Senhor. Mas o teu agir, Espírito Santo de Deus, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A sua glória, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, amada igreja. Está todo mundo bem? Coração cheio de Jesus. Amém. Deus é bom. Quero agradecer ao Bispo Romerico por esse convite. Já me sinto de casa. Somos uma família do céu, somos família, né? Fazemos parte do mesmo corpo. E estou muito feliz com o que eu estou vendo hoje, porque eu vejo que cresceu. Eu vejo que cada vez mais Deus tem abençoado e vai abençoar mais ainda. Amém? Feche seus olhos só um pouquinho. Nessa manhã feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei, Ele está aqui, o Senhor está aqui. Basta que me toque, Senhor, peça. O Espírito Santo já está tocando a igreja, ministrando paz, Espírito de sabedoria e revelação neste lugar. Oh, aleluia! Oh Deus, eu creio. O Senhor nos tocando, o Espírito de Deus nos tocando, o Espírito da verdade. Olhos espirituais abertos para ver, ouvidos espirituais abertos para ouvir. E a mente de Cristo. O Espírito de sabedoria e de revelação. Iluminando nossa mente para compreender as Escrituras Sagradas. Porque sem o Senhor, se Jesus não abrir o nosso entendimento, nada vai acontecer. Mas o Senhor diz, o Senhor se alegra, se agrada, quando nós crescemos em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor fará grandes coisas neste lugar. O Senhor tem feito maravilha. E o nosso coração, Pai, é o bom solo a receber a boa semente. E ela vai frutificar 30, 60 e 100 por um nesta manhã. Porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor. Aqui nós te louvamos, rendemos graça e agradecemos ao Senhor. Amém. Então, amados, o tema, né? Vamos sentar, vamos ouvir a palavra, vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Quando nós vamos a um restaurante que sentamos, o garçom traz um cardápio e nós pedimos a comida. Quando o garçom serve, foi o garçom que fez essa comida? Não. Foi o chefe, o cozinheiro, né? Pois eu só sou um garçom nessa noite. Quem preparou esse banquete foi Deus, foi Papai lá no céu. Ele sabe o que está no nosso coração. Existe neste lugar uma unção poderosa para ensinar e uma unção para aprender de Deus. Ele diz em Isaías 61, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, né? Para o quê? Libertar os cativos, para os quebrantados de coração. Se o coração não for quebrantado, a palavra não entra, ela bate e volta. É preciso ter um coração manso, humilde como de Jesus, quebrantado. E nós vamos sim, nessa manhã, nós vamos receber com mansidão
a palavra de Deus em nós, implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Essa palavra que é viva e que é eficaz, que ela é mais cortante que a espada de 2 gumes, e ela penetra até separar o espírito da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do coração. Nós amamos a palavra porque ela é a verdade. Glória a Deus. Então vamos abrir 2 Reis 2. É o tema, né, o modelo, né, de Eliseu, um obreiro que aprovado. Nós fazemos uma obra que não é nossa, igreja. A obra é do Senhor. Ele nos chamou, Ele nos remiu, e a unção é dele, é Ele que prepara. Amém? Você crê nisso? Pois vamos lá. 2 Reis 2. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui. Nós conhecemos já essa história, né? De Eliseu e Elias. O que Eliseu pediu a Elias? Uma porção dobrada. E o que Elias disse para ele? Como o nosso tempo é assim um pouco... O tempo, a hora voa, né, amado? Então todo mundo conhece esse texto, né? Amém? E o que Elias disse para Eliseu? Me pediste o quê? Pode sentar, igreja. Me pediste dura coisa. Por que Eliseu falou que isso era uma coisa dura? Quer dizer o quê? Difícil, né? Mas por quê? Era difícil para quem? Para o homem Elias. Por isso que ele disse, se você me vê quando Deus me levar. Por quê? Porque nada é impossível para... Mas depende de quem? Depende de nós. Do nosso posicionamento. Então nós vamos falar logo sobre o obreiro aprovado. No ano passado nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre isso, nós vimos no texto que foi colocado que o Espírito Santo, ele veio nos ajudar, ele é o ajudador. Ele é a verdade, o Espírito da verdade, ele que nos guia sobre toda a verdade, não há engano. Enganoso é o coração do homem. Então olha só, quando Elias disse para ele, dura coisa tu me pediste, né? Dura coisa tu está me pedindo, mas se tu vê, tu vai receber. Porque não dependia de Elias, dependia de Deus. Então aqui você vê uma transição de liderança. O que todo líder quer do seu liderado? Que receba o bastão. Como foi dito aqui pelo bispo, e só esse pessoal dessa mesa, todas as pessoas que preparam isso anualmente, eles sabem o trabalho que dá. A expectativa que eles têm em passar o bastão e dividir a carga. Por quê? Porque todos nós temos um chamado. Vocês que estão sentados aí, o desejo deles que estão aqui é passar o bastão para cada um de vocês que são liderados. Amém? Isso é o que tem que estar dentro do nosso coração e da nossa mente. De se servir. Nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Nós temos exemplo de liderança na Bíblia, não só de Eliseu, mas também de Josué. Quando ele foi receber o bastão de Moisés, como foi que está escrito na Bíblia? Josué, o servidor. Então, a palavra de Deus, Jesus diz que aqui, maior no reino de Deus é o que? Serve. Então, nós somos chamados para servir. Jesus, ele é o rei da glória, mas ele veio servir e até hoje nos serve. Ele está aqui agora, nos ajudando. O Espírito tem que estar testificando aqui e aí no coração de vocês, amém? Nós temos que estar aqui e estamos reunidos e unidos, porque nem sempre reunido está unido na mesma visão, no mesmo querer e no mesmo propósito. Mas nós estamos nessa manhã aqui, reunidos e unidos no mesmo Espírito e na mesma fé. E crendo no crescimento de vocês,
Porque o investimento é feito para crescimento da obra do reino de Deus. E todos que estão aqui tiveram que um dia estar aí. Amém? Em todo lugar, amado, que você chega para ser um obreiro, a primeira coisa que você tem que ter, é necessário no obreiro, é a submissão. Não existe um serviço sem ser submisso. É a submissão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, todos aqueles que receberam o bastão, eles foram submissos. A palavra de Deus diz que Jesus era submisso ao pai e à mãe dele. Agora olha só, tem algo muito importante para a gente saber discernir, que a submissão, ela é absoluta, mas a obediência, ela é relativa. Amém? Você consegue diferenciar isso? Como é que a submissão, ela é absoluta e a obediência, ela é relativa? Por quê? Nós vamos compreender qual a primeira autoridade a qual nós somos submissos na nossa vida. Qual a primeira autoridade que nós temos na nossa vida? Quem sabe? Nossos pais. Quando nascemos, nós somos submissos aos nossos pais. Agora, olha só. É uma autoridade que a gente não escolhe, amado. Nós não temos o poder de escolha da nossa família. Então, por mais difícil que seja, não deixa problemas de família ela vir atrapalhar a tua chamada, a tua carreira com Deus. Porque foi Ele que colocou você está na família certa, tem propósito e tem plano. Ela não vai te parar. Ela não vai te parar. Então é uma submissão que você não tem poder de escolha. Agora, por que a obediência é relativa? Agora eu vou te dar um exemplo de autoridade que você se escolhe. Nós estamos falando de submissão. Amém? E para ser submisso, você tem que ter uma autoridade acima de você. E as mulheres não vão gostar muito do que eu vou falar. Mas tem uma autoridade sobre a nossa vida que nós escolhemos. Os nossos maridos. Agora você escolheu lá a bucha sozinho e depois você vai dizer foi Deus. Na Bíblia não tem dizendo o nome do seu marido, amado. É oração, é vida com Deus. E depois que casou, segura a bucha. Porque tem casais que são entregues à igreja e a igreja fecha. Eu e meu marido passamos por isso. Porque eles não conseguem conciliar o casamento e o ministério. E casamento, família, é propósito de Deus. E tudo que Deus fez, funciona. É para funcionar. Se está na Bíblia e está escrito que é até a morte que os separe, o erro é nosso. E não pode atrapalhar a obra, não pode atrapalhar a nossa chamada. Deus nos deu o poder da escolha, o livre-arbítrio. Agora, você casa sem ter a resposta de Deus, sem um tempo para conhecer aquela pessoa amada. Nós somos seres humanos, seres de falha, de defeitos. E defeito, comportamento não é pecado. Não é. Mas o ser humano, ele precisa de relacionamento. E duas pessoas vão morar sozinhos numa casa, amado, mas tiveram criação diferente. O casamento não vem feito. Ele se constrói dia a dia. Então é o cuidado, é o zelo. Agora, por que a submissão ela é absoluta, mas a obediência é relativa? Porque está escrito lá em Efésios 4, dizendo o quê? O que diz lá? Em Efésios 5, desculpa.
ele diz que as mulheres, elas são submissas ao marido, como no Senhor. Nós vamos obedecer, mas no Senhor. Se o seu marido te chama para beber, você vai? Não, mas você não vai deixar de ser submissa. Mas antes de ser obediente ao seu marido, você vai ser obediente ao Senhor, dentro da palavra. Você se converteu, seu pai vai assistir o jogo, bebe uma cervejinha. Aí você está lá com ele assistindo o jogo do Brasil e você vai beber com ele? Você deixou de ser submissa ao seu pai? Mas você obedeceu primeiro ao? Entendeu? A igreja compreendeu que a submissão, ela é absoluta aos nossos líderes, pai, marido, pastores, mas a obediência primeiro à palavra, amado. Ela tem que estar na frente, Deus tem que ser em primeiro lugar, e Ele te respalda para isso. Ele te respalda. Não se preocupa. Deixa que Ele cuida. Então, essa parte de que submeter. Agora, olha só, tem algo tão sério, tão espiritual nisso, amado, que a gente tem que pensar. Eu falei de quê? De autoridade espiritual, autoridade que você não escolhe. Não foi o pai, a mãe, a família? Agora eu pergunto a você, todos aqui já nasceram de novo, né? Agora traz a tua memória. Com quem você nasceu? Quem foi seu primeiro pastor? Você escolheu? Você escolheu com quem você ia se converter? Você tem uma filiação no céu. Amém? Nós não somos a família do céu. Agora, a gente diz assim: a ovelha, o pastor não escolhe a ovelha. A ovelha quem escolhe o pastor. Mas é igual o pai. Ele domina a criança até ficar de maior. Eu sempre digo que filho de crente, ele não é crente, ele vai para a igreja com os pais. Depois que ele ficar de maior, ele vai escolher o que ele quer. Assim também é na filiação no céu. Nós não escolhemos com quem vamos nascer na fé. Provavelmente a pessoa que te apresentou Jesus, o pastor que cuidou de você no primeiro passo. A igreja está compreendendo? Amém. Mas depois de degrau em degrau, você foi crescendo espiritualmente. E Deus te levou para outros lugares. Porque a palavra de Deus diz que quem tem o Espírito Santo não sabe de onde vem nem para onde vai. Não está escrito? Amém? Agora você consegue compreender que quando você nasce na fé, você tem um pai e uma mãe espiritual que foi dado por Deus. E essas pessoas precisam ser honradas. Essas pessoas não podem ser esquecidas na nossa oração. E, amada, eu vou dizer uma coisa para você. Eu e meu marido somos pastores. Temos uma igreja lá no Promorá, em Teresina. O bispo Romerito conhece. Mas eu digo a você, nós vivemos um tempo de muita desonra, de muita ingratidão. Porque a dedicação na obra é amor. Sem amor não acontece isso. É um fundamento. Jesus disse, a igreja ela tem que ser alicerçada em amor. Deus é amor. A igreja que não ama, ela não cresce. Ela não desenvolve espiritualmente. Agora eu vou dizer algo a você. Se você não obedece pastor, não obedece seu pai, não obedece seu marido, se você não obedece ao marido, ao pastor que você vê, você obedece a Deus que você não vê. Porque ele disse, como é que tu não ama teu irmão que tu vê, tu ama Deus que tu não vê. Então a obediência, amado, ela também é assim. E não existe crescimento em Deus sem submissão, sem obediência. Para receber o que Eliseu recebeu, ele já estava andando com Elias, e Elias disse, dura coisa tu me pediu. Porque ele quis dizer, não depende de mim, mas se tu vê, se Deus permitir, você vê. Então Deus, ele dá um tempo, amado,
Para mim chegar aqui, eu carreguei muita Bíblia de pessoas que nem pastores eram, mas eu queria aprender. Eu não sabia nada, mas eu queria aprender. E aquelas pessoas que eu me espelhava, que eu recebia daquela unção, eu carregava a Bíblia. A pessoa descia do carro, eu pegava a Bíblia e levava, e sou feliz por isso. E até hoje eu carrego. Até hoje eu pego a Bíblia, entrego, graças a Deus. Deus é tão maravilhoso que eu sou às vezes muito esquecida. Eu saio da igreja, deixo minha Bíblia, deixo minha bolsa. Quando eu chego no carro, meu marido está lá. Por quê? Porque Deus viu como eu fazia com amor, ajudando aquelas pessoas que eram missionários. É missões. Missões, você tem que servir em missões. Quando você não tem tempo, quando você não pode, amado, dê aquela oferta necessária. Sinta, tenha compaixão. Sinta o que aquela pessoa está fazendo em missão. O que aquela pessoa faz para ganhar vidas. E muitas vezes a gente está preso no trabalho, não tem condição de fazer, mas a gente tem como abençoar. E nós somos chamados para abençoar. Nós abençoamos com oração, mas também nós abençoamos com atitude. O que diz lá em Tiago 2? Mostra a tua fé e eu mostro a minha obra. Se o irmão pedir uma túnica, dê 2. Então a Bíblia ela ensina muito isso para nós. E nós devemos servir aqueles que são nossos líderes, para sermos obreiros. Amado, olha, a insubmissão, a rebeldia nasce, né? E a gente não pode dar lugar para isso, porque lá em Gálatas disse que existe a obra da carne. Gálatas não é a obra do diabo. A gente bota a culpa no diabo, mas não é o diabo, é a nossa carninha. Aquela friboi mesmo de primeira, que a gente não consegue. Não é assim que está escrito lá? É a obra da carne. A inveja é obra da carne. A ira. E nós temos que ter discernimento daqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça, quando eles não são de Deus. Mas como é que eu sei? Se não estiver em linha com a palavra. E a palavra diz para servir com amor, não é de qualquer jeito. Aleluia! Glória a Deus! Então, amado, quando nós falamos de insubmissão, se você vê em Êxodo 3, eu pergunto a você, quem foi que ficou lá olhando o cestinho de Moisés? Quem foi? A irmã dele, Miriam, disse que ela seguiu lá para ver até quando ele estivesse salvo. Agora eu pergunto a você, lá em Números, quem foi que se levantou contra Moisés? Miriam, a mesma que ficou lá. Amém? Então não pense que a pessoa que começou andando com você vai até o final. Não fique expectativa de pessoas que estão com você hoje, porque Deus mexe as cadeiras, Ele faz o rebuliço, Ele não vai deixar você dependente de amuletas humanas, porque quem levantou foi Ele, é Ele que faz, é Ele. Nós não podemos fazer nada só. Então a gente vê a mesma Miriam, como foi dito aqui. Agora, se você souber, como Jesus sabia, que Judas ia trair ele, que Judas roubava no ministério dele, Judas era ladrão, a Bíblia diz, e Jesus entregou o ministério financeiro na mão de um, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Oh, glória! Aleluia! Agora preste atenção, amado. A maior manifestação do Espírito Santo foi quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Ele lavou ou não lavou de Judas? Ele diferenciou, sabendo que ele era ladrão e o traidor. Então nós, como igreja, reflita: Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser transformado para te servir. Eu preciso fechar os olhos para não ver o defeito,
do ser humano que me lidera hoje. Porque eu preciso receber dessa unção. Oh, aleluia! Olha só, amado. A gente não pode saber quem vai com a gente até o final. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E muitas vezes no meio do processo, tem vezes que a gente acha que Deus não está aqui, que Deus esqueceu. Mas o mesmo Deus que começa e termina, Ele não abandona no meio dessa estrada. Ele está presente. Está doendo, mas Ele está presente. Está difícil, mas Ele está trabalhando. Ele está moldando. Ele está edificando. E Ele não deixa a gente saber como vai ser o final. Mas uma coisa nós sabemos: o nosso futuro é garantido com Deus. Pode acontecer o que for, nós temos um dono. E quem é de Deus, o maligno não toca. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós temos que ter a submissão a todos aqueles que são a autoridade que Deus colocou sobre nossa vida. Ou que nós escolhemos e arrependemos depois, mas se a gente for ficar amaldiçoando, é pior. A gente tem que dizer assim: Senhor, eu escolhi. Meu marido, quando eu namorava, era assim, agora está assado, é desse jeito. Mas o Senhor abençoou minha aliança, abençoou no altar, e as coisas vão ficar conforme Deus quer. Mas não podemos desistir, porque a palavra diz que o justo vive pela fé, e que Deus não se agrada naquele que retrocede em nada. Aleluia! A igreja consegue compreender. Você compreendeu o que é submissão, o que é obediência, que muitas vezes você não vai obedecer, mas se não tiver no Senhor, isso não vai recair sobre você. Amém? Nós temos que saber a quem nós vamos obedecer. Então nós vimos uma transição de liderança. Nós vimos aqui que Deus, no início, no capítulo 1 lá, um rei, ele cai lá do andar, né, e morre. Um homem que era ímpio. Mas o profeta Elias, que pediu a morte, né, Deus honrou tanto ele que ele não morreu, ele foi arrebatado. Então é isso que Deus tem para nós. Já pensou se Elias soubesse que ia ser arrebatado, ele tinha pedido a morte? Não. Mas Deus conhece o coração. Então Deus, Ele é um Deus que surpreende, Ele é um Deus de novidade, e que todos os dias Ele transforma o nosso coração. Mas nós temos que estar o quê? Com o coração ensinável. E Deus levanta pessoas para nos ensinar. E a palavra de Deus diz o quê? Ensina o tolo e ele vai te odiar. E ensina o sábio e ele vai te amar. E hoje também, como liderança, eu não perco muito tempo, não. Não perco, porque tem pessoas que eu me libertei disso. Eu perdi, às vezes, muito tempo ensinando pessoas que eram tolas. E a palavra diz: não dê pérolas aos porcos, ele vai voltar contra você. Então é aprendizado que você vai aprendendo com Deus, com o tempo, com a caminhada. E no dia que eu vi lá na Bíblia que Deus falou, ele falou o que lá para Samuel? Samuel, o que tu quer com Saul? Samuel, o que tu quer com Saul? Então pastores, diáconos, missionários, pessoas que são lideranças, tem pessoas que a gente não pode perder tempo. Porque eu me libertei com pessoas que passaram. Às vezes meu marido diz assim: você tem 20 anos de crente, e você lá ensinando, você querendo mostrar o caminho, e a pessoa fica com ingratidão, a pessoa se volta contra você, sai do ministério, faz uma bagaceira. A história nunca é contada como realmente aconteceu, mas o que é que a gente vê lá? Deus disse para Samuel: o que tu quer com Saul? Se eu,
O próprio Deus já o rejeitou. Então, amado, tem pessoas dentro da igreja, tem pessoas andando na igreja, mas elas não estão convertidas verdadeiramente. Elas já saíram da fiação do papai, já há muito tempo estão ligadas aqui em coisas carnais. Não consegue compreender. E quem tem chamada, quem recebeu de Deus um dom, ele não pode perder tempo, porque o tempo está abreviado. As pessoas têm que andar com a gente para crescimento e não para nos parar, não para atrapalhar o crescimento da igreja. Aleluia! Pastor, não pode perder tempo mais com isso. E hoje você pode se libertar, porque Deus disse: Samuel, o que tu quer de Saul? Aleluia! Amada pessoa, quando ela vai receber uma crítica, uma repreensão, as pessoas que nos repreendem são as pessoas que mais nos amam. Ela vai chegar para você e vai dizer: olha, tu falou isso, não fala assim. Mas você fica com raiva da pessoa, mas não presta atenção ao erro que você cometeu. E isso é tolice. Mas vamos se corrigir. O tempo é curto. Nós somos a igreja santa, a igreja imaculada, tem um céu de glória para nós. E Jesus vem buscar a noiva, mas uma noiva sem mancha, uma noiva sem pecado, uma noiva submissa, uma noiva que ama. E o amor começa no servir. O amor, ele começa no servir. Amado, e um obreiro, ele tem que ter muita humildade. A humildade não é você andar com chinelinha havaiana rasgada, uma roupa rasgada, não, amado. Sabe quando é que você prova que é humilde? Quando você tem. Quando você tem dinheiro, quando você pode dizer assim, tem, é humilde. E a humildade não está relacionada a isso. A humildade é caráter, é coração. Em todo lugar que você chega, você vai encontrar pessoas que sabem mais que você. Isso é na igreja, no trabalho, é onde você chegar. E você vai encontrar também pessoas que sabem menos. Agora, a humildade vai fazer você ser submisso àquele que sabe mais e aprender com ele. Agora, o que sabe menos, você vai pegar na mão dele e vai ensinar. Porque de graça dai, né? De graça recebei, de graça dai. Isso é reino! Isso é reino para a igreja. A igreja que recebeu a chave do reino. E o que liga na terra está ligado no céu. O que desliga na terra está desligado no céu. A igreja do Deus vivo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a igreja que se posiciona em submissão, humildade e em amor, como Jesus ensinou. Amém? Amado, Jesus foi caluniado. Chamavam Jesus de beberrão, de comilão. Chamaram até do maioral dos demônios. E ele foi falar para ninguém? Ele foi chorar? Ele foi contar? Ele parou o ministério dele? Ele sabia quem estava com ele. Você sabe quem está com você? Você não vê que o discípulo do amor, que era João, ele disse para Jesus: manda descer aí o fogo do céu, mata todo mundo. O discípulo do amor, mas estava na carne. E o que Jesus disse? Qual o Espírito que está em mim? Qual o Espírito que está na igreja? Aleluia! Qual o Espírito que está atuando na igreja? Porque é um perigo, amado. É porque ele disse que quando vai embora, vem 7 piores. E não pode ficar na igreja do Senhor espírito de rebeldia. Não pode. Graças a Deus que aqui nesse ministério não tem isso. Graças a Deus que não tem. Mas quando o pai leva o filho para vacinar, ele está doente?
Ele está se prevenindo. E papai hoje, lá no céu, está prevenindo essa igreja. Vocês estão sendo vacinados contra o espírito da rebeldia. E aprendendo, recebendo o espírito de mansidão. As ligaduras alicerçados em amor. Amor de Deus. E Deus sabe tanto que a igreja é difícil de amar. E Ele manda lá em Romanos 5:5. Mas o amor de Deus já está derramado. Derramado, já derramou pela pessoa do Espírito Santo. Porque Ele sabe a dificuldade que a igreja tem de amar. No Antigo Testamento Ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E não funcionou. Aí Ele vem lá em João 13, né? E Ele diz o quê? Ama o teu próximo. Novo mandamento agora. Manda o teu próximo como eu vos amei. E como foi que Jesus amou a igreja? Dando a vida. Tem irmão que não quer dar nenhuma noite, nenhum armador para armar a rede e dormir na casa dele. O pastor chama para fazer uma cesta, ele não aparece nem com sal. Amado, você quer saber por que você ora? Por que você vai para o ciclo de oração? Por que tem culto no domingo, ciclo de oração, culto, oração? E nada acontece? Ah, mas eu tenho fé. Pois você vai ler, eu não vou abrir não. Mas leia Gálatas. Leia Gálatas 5:6. Eu estou para fazer igual Jesus, está escrito, porque às vezes eu falho. Mas leia Gálatas 5:6, vamos ver o que está escrito lá. Quando se fala de oração, de fé e de amor, esse versículo não pode ficar por fora. O que está escrito em Gálatas 5:6? Aleluia. Vamos ler, igreja? Pode ler, Gálatas 5:6. Ô glória, você entendeu agora? Onde é que atua a sua fé? Onde é que atua a sua fé, igreja? Por isso que você ora, você faz jejum, você faz campanha e nada acontece. A resposta não vem. Por quê? Porque a fé atua pelo amor. Ele diz que nem circuncisão e nem incircuncisão. Você sabe o que é a circuncisão, né? Traduzindo, nenhuma religião. Mas a fé atua pelo amor. Então nós temos que amar. E a igreja está amando. A igreja está amando lá aquele vizinho que joga o lixo no esgoto, lá no seu esgoto, depois que você limpa. Tá? A igreja está amando aquele que você está na fila lá e o outro chega e passa na sua frente. A igreja está amando. Está amando lá aquele do trânsito que te corta, entra na tua frente, te tranca. Você vai sair de manhã e tem um carro bem na frente da sua garagem. E a pessoa está lá olhando e você procurando quem é o dono. A igreja está amando. Porque nós não vamos amar só quem nos faz bem. Então nós não somos cristãos. O pequeno Cristo. Você entendeu agora? A sua fé atua pelo amor. Amado, tem crente que ele está intrigado com a sogra há 5 anos. Eu dou um testemunho de uma pessoa que falou isso para mim. Eu disse: mulher, o crente é você. O crente é você. Pega o ônibus, vá lá na sua sogra. Leve um sabonetinho da Natura. Leve uma coisa para ela. Porque nós temos que fazer o que a Bíblia manda.
Quando Jacó quis se reconciliar com o irmão dele, primeiro ele mandou presentes. Ah, mas eu não ando recebendo presente, mas você dá. Porque no reino de Deus é assim, você planta. Enquanto houver dia e noite, verão e chuva, né? Enquanto tiver lá sol e chuva, verão e inverno, haverá plantio e... Primeiro você planta, amado. Ela deu um sabonete da Natura para a sogra, fez uma viagem, onde entregou, e agora todo mês a sogra manda doce, manda feijão, manda isso, e não vai na casa dela não, e não é crente. E não é crente. E eu digo a você, Cornélio viu o anjo. Cornélio era crente? Mas Deus viu as esmolas com amor. Aí o crente se apega com aquilo de que caridade não salva. Salva não. Mas Jesus disse, eu estava nu. Vamos lá, igreja. Eu estava preso, tu me... Eu estava nu. Eu tive fome. Aleluia. Amado, o evangelho é muito simples. Você pode passar a vida inteira estudando Bíblia, teologia, mas você precisa gravar no seu coração e praticar. Arrepende-te do teu pecado e ama o teu próximo, porque é chegado o reino de Deus. É muito simples. Bastava essa manhã toda, todo esse preparativo para dizer isso para vocês. Não te deixa vencer pelo mal. Vence o mal com o... Ah, mas a igreja é orgulhosa. Eu que vou. A coisa mais maravilhosa que tem no mundo, amado, é você pedir perdão. É você perdoar, é você esquecer, dizer, Senhor, eu não vou perder a memória para esquecer isso, mas eu não vou sentir mais nada, porque eu não vivo por sentimentos, eu vivo em espírito. A igreja vive em espírito. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé, amado. Fique de pé, feche seus olhos e receba. O Espírito de Deus está aqui. Ele está derramando em nosso coração. Senhor, queremos um coração como o de Jesus. Humilde, manso. Queremos ser submissos. Obrigada, Pai, pelo Espírito da obediência. Aleluia! Não somos nós. Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos deu o Espírito da obediência. Aleluia! Que nenhuma palavra, Senhor, venha sair do nosso coração, da nossa mente, mas que ela entre como espada nessa noite, nessa manhã, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, nessa hora, Pai, venha ministrar em coração e mente agora, tocando na tua igreja, como foi pedido, nos toca. Que a nossa alma venha vencer, que a nossa alma possa andar em comunhão com o Espírito, porque Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é o Senhor que nos fortalece. Aleluia. Queremos andar em amor, seguir em amor e seguir a verdade. Obrigada, Pai, pelo sacrifício de Jesus. Porque por esse sacrifício, oh, aleluia, o Espírito da obediência habita em nós hoje. O Senhor nos deu a palavra, a revelação da palavra, nos deu Jesus. E nos deu o Espírito Santo. E é com Ele que nós vencemos. É com Ele que nós vamos vencer a carne, a soberba, o orgulho. E vamos correr a nossa carreira. E vamos sim cumprir a chamada no reino. Porque para isso o Senhor nos separou, nos remiu, nos perdoou, nos ungiu. Somos sarados, curados, ungidos, supridos em Cristo Jesus. Aleluia, a igreja não é fraca.
Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Senhor da glória! Toca, Senhor, derrama, Senhor! Vai liberando cura! Vai liberando cura, Senhor! Naquela alma doente, naquele psicológico frágil, naquele psicológico doente, e fortalece a tua igreja! Aleluia! Aleluia! Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso. Foi só até aqui, mas a tarde tem mais.